Pessoal, beleza? Eu assisti esse vídeo aqui e eu quero comentar ele para vocês. Bom, esse vídeo é do Gui_YXS, tá? Vi esse vídeo no canal dele, fiz um Reels lá, uma mixagem desse Reels do vídeo dele, comentando sobre um possível erro que ele tenha cometido. Algumas pessoas acrescentaram umas coisas, discordaram do que eu falei, então eu queria fazer uma análise mais profunda desse vídeo, até para a gente entender melhor. É óbvio, gente, que não é ele que estava errado, óbvio que não. Mas para a gente entender melhor o que nós, como ciclistas, temos que entender como erros que estão acontecendo ao nosso redor e a gente fugir desses erros, né? Então, assim, se tivesse um assaltante ali do seu lado, você foi assaltado, pô, o errado é quem? É o assaltante que te assaltou. Mas o que você faz para fugir daquele assaltante, né? Então, é nesse ponto de vista que eu quero trazer aqui. O que a gente faz para fugir de situações adversas como essa, de um motorista de carro que faz uma cagada igual fez com ele, e tem vários pontos aqui que a gente precisa analisar. Então, quando o vídeo começa, antes de dar o play, fica um pouco difícil de ver pela câmera. Pô, ele tá numa situação linda, né? Pista livre só para ele, um descidão legal pra caramba para descer. Da câmera, da vista da câmera, é um pouco difícil a gente enxergar, mas ele ali conseguia enxergar um pouco mais amplamente, que lá na frente tinha um ônibus com a confusão acontecendo do outro lado, nada a ver com ele. Mas um ônibus tem dois fatores. Ele chama muita atenção, então todos os motoristas viram o olhar só para o ônibus. Quem está ali perto não olha para mais nada, olha só para o ônibus. Tem ponto cego e tudo. E outra coisa, o ônibus faz muito barulho, então isso chama a atenção dos motoristas. Então chegar ali e dar aquele assovio, mostrar que você está ali, ou quem é motoboy chega dando aquela buzinadinha, às vezes não adianta nada, porque o ônibus parado vai subir uma ladeira, que é a situação ali. Então aquele ônibus ali é um nó, é um problema, é uma pedra no sapato do nosso amigo Gui que está descendo de bicicleta. Então vamos ver, ele vai descendo. Ponto número 1, que eu não falei no meu Reels lá e o pessoal chamou atenção, com muita razão. Nessa descida, pista livre, não sei o que, e uma confusãozinha lá, com cruzamento chegando, o Gui se desatentou um pouco na posição das mãos dele. Então ele ficou ali, a mão direita está meio frouxa, a mão esquerda está no passador, nenhuma das duas está com o dedo no gatilho do freio. E quando você vê que ali já tem um enrosco, já tem um nó, vale a pena ser mão firme, na postura para se precisar puxar a bicicleta, tirar de lado e não sei o que, e frear, você ter todos esses artifícios de pronto uso. E ali a posição da mão dele estava muito relaxada para quem estava chegando em um conflito, para quem estava em alta velocidade. Talvez a posição da mão ter mais firmeza seria uma vantagem para o piloto nessa hora, beleza? Vamos continuar. Foi seguindo, apareceu outro problema. Uma pista defeituosa. Não chega nem a ser um buraco, isso aí não ia jogar ele no chão. Nessa hora é difícil falar que ele deveria ter ido para o lado esquerdo, porque só ele sabe o que tinha atrás dele. Talvez ele já estivesse escutando ali um barulho de moto, de carro, então ele preferiu ocupar a direita. Mas digamos que não tivesse uma moto ou carro, ou mesmo que tivesse, talvez, eu não estava lá na situação para falar que era melhor, mas você precisa avaliar a possibilidade ou de passar por cima mesmo dessa irregularidade, que no caso aí não é um problema, ou de passar pelo lado esquerdo. Tá certo que vinha uma motoquinha ali, né? E essa motoca pode ser um problema para ele, mas beleza. Quando ele passa pelo lado direito, olha o que acontece. O carro que quase atropela ele já está ali, a postos. Ele consegue ver a frente do carro, consegue ver a roda dianteira do carro, mas a janela do motorista não. Ele não vê a janela do motorista, quer dizer que o motorista também não vê ele. Então, é injusto falar que o motorista fez aquilo, deu aquela barbeiragem por querer. Tipo, viu o ciclista e falou, foda-se, vou mesmo assim. Acontece é que até este momento, até o presente momento, de fato o motorista não viu que ali tinha um ciclista.
E o que aconteceu? O motorista olhou mais ou menos, ele deve ter enxergado um pouquinho ali na frente, mais ou menos aonde estava aquele motoqueiro vermelho. Vocês conseguem perceber que pelo ângulo, o motorista do carro enxergava a moto vermelha, né? Com a blusa vermelha, mas não enxergava o piloto de bicicleta, não enxergava o ciclista. Então, por isso, se o ciclista tivesse, ao invés de ocupar o cantinho da pista, se ele tivesse mais para o meio, ele já muda o ângulo de visada dele e fica mais propenso a ser visto pelos motoristas por quem estava ali no cruzamento. Só que aí ainda tem outro problema acontecendo, que é o ônibus. Nós já tínhamos pontuado esse ônibus lá atrás. Ele está fazendo barulho, ele está chamando atenção, ele está passando ali, o carro dá uma olhadinha rápida para o lado aqui do ciclista, viu que não vem ninguém e começa a olhar para o outro lado, que é onde ele vai entrar. O carro não vai vir aqui para o lado do ciclista, ele vai para o lado de lá, seguir no mesmo fluxo, né, na mesma direção e sentido que o ciclista. Então, vamos seguir o vídeo aí, ó. A partir desse momento parou. A partir desse momento que o ciclista já está vendo o motorista também tem um ângulo de visada para o ciclista, o motorista já não está mais olhando para essa rua para ver quem vem aí desse lado. Ele está olhando lá para o ônibus, que está fazendo barulho, que é grande, que chama atenção, e está olhando lá para o outro lado. Então, o que acontece? Na verdade, eu falei errado. Falei que o motorista de carro ia seguir o mesmo direção e sentido que o ciclista. Não vai, não. Ele vai entrar aqui na frente do ônibus, né? Então, por isso, ele está meio apressado até para entrar. Ele está olhando para o ônibus, né? No fim das contas, acontece a mesma coisa que eu tinha falado. Ele não está olhando mais para o lado esquerdo dele, que é de onde vem o ciclista. Ele está olhando para o lado direito, que é onde tem um ônibus que está vindo. Provavelmente o ônibus até falou, opa, pode vir, te dou a passagem, né? Dá tempo de você passar. Eles negociaram aquela ultrapassagem. Então, de fato, o motorista do carro branco está olhando para o ônibus. Olha o perigo, olha a merda. Então, vendo isso, aí ó, o dedo dele já está posicionado no freio. Muito bom isso. Mas já fica... Nessa hora, é difícil falar, você não sabe se o motorista do carro vai entrar ou não. Você fica assim, porra, a preferência é minha. Eu tenho um espaço ali para passar, ele vai me deixar passar. É difícil fazer essa avaliação de esse espaço, na hora que eu chegar ali, esse espaço vai continuar existindo? Pela regra das coisas, quem está certo, quem está errado, esse espaço deveria existir. Mas como o motorista do carro estava olhando para o ônibus, estava distraído, não estava com total atenção, às vezes o cara estava estressado no dia, estava não sei o que, estava ouvindo música alta para piorar no carro, abriu uma mensagem de WhatsApp, você se fudeu, né? Então, assim, volto a falar, o errado é o motorista, beleza, gente? O errado é o motorista. O que a gente tem que fazer para fugir desses malucos? Nessa hora, meu irmão, isso aí é igual uma boca de jacaré. Sabe aquelas bocas de jacaré que o nego vai lá pôr a mão lá dentro para fazer gracinha? Faz isso não, velho. Faz isso não. Você viu que o cara veio naquela situação ali, ângulo de visada, ele não conseguia te enxergar, chegou aqui, tem confusão, tem ônibus, tem não sei o quê. Entra não, velho. Pega, muda a sua rota, passa por trás daquele carro, não passa por fora da boca do jacaré, só não entra nela. Então aqui, o que o ciclista devia ter feito? Se possível, reduzir a velocidade, entrar para a direita aqui nessa rua, negociar com aquele motoqueiro ali, opa, vou passar entre você e o carro aqui e tal. E ainda assim isso exige muita atenção, porque depende de quem vem atrás dele, às vezes vem outro ciclista, às vezes vem um motoqueiro aloprado querendo ultrapassar, fazer a mesma coisa, já vai passar ele ali pela direita. Trânsito é uma selva, velho. Então você tem que ficar ligado nessas coisas tudo. Tudo que eu tô falando aqui, eu não sei o que tá rolando lá atrás e também não sei o que tá rolando para frente, porque a filmagem mostra algumas coisas, mas não mostra tudo, beleza? Então aí o final da história, na hora que passa aqui desse ponto, a gente já não tem muita condição mais de falar o que dá para fazer, porque chega uma situação que você está numa velocidade tal, o carro também está entrando e o ônibus também está vindo ali, não tem mais conserto. E aí a única solução que você tem é fazer o que o piloto de bicicleta, o que o ciclista conseguiu fazer com muito êxito, que é desviar do carro tirando uma fina. Ele deveria ter gritado ali, deveria ter berrado, porque se ele adiantasse meio segundo do carro de pisar o pé no freio, ele já ganhava um espaço a mais. Então o grito nessa hora, aquele grito de desespero, que vai mais alto que o motor do ônibus, mais alto que a música que o motorista está escutando dentro do carro, ainda aumenta um pouco a chance desse carro diminuir um pouquinho. Mas
Aí foi isso que aconteceu. O ciclista conseguiu desviar ali do carro por um tris. Então, assim, talvez por centímetros. Se ele desse uma topadinha no carro, ele nem machucava com essa topadinha do carro. Mas ele ia ser lançado no para-choque do ônibus. E aí é que vira uma confusão, porque quem atropelou foi o ônibus, mas a culpa é do carro, e é do carro, a gente sabe. Mas o ônibus também estava invadindo um pouquinho da faixa, porque estava ultrapassando outro carro ali que estava meio parado. Então vira a Torre de Babel esse negócio aí, vira a maior confusão do planeta. Assim, no fim das contas, tá na cara que esse menino é piloto bom. É piloto bom, apesar dele não ter não ter tido esses cuidados que eu atentei aqui, que são coisas muito difíceis de você pensar em um segundo, né? Isso é igual aqueles negócios que atirador fala. Porra, em um segundo você tem que pensar em sacar, manobrar, deu pau a primeira munição, você tem que manobrar de novo, é uma loucura, velho. Então, você tem um segundo para pensar. Um segundo para pensar. Trânsito é assim. Você tem que ter, primeiro de tudo, pensamento rápido. Avaliar todas as situações. Opa, cruzamento chegando, ônibus fazendo ultrapassagem, carro que não me vê direito, estou numa descida em alta velocidade. Tudo isso, a experiência no trânsito, você vai conseguindo pegar todas essas equações e resolvendo elas em milésimos de segundo e tomar atitude a tempo. Ele não pegou essas equações que eu passei, por isso que eu trouxe elas para cá. Por quê? Para mim é muito fácil falar, porque eu tive tempo de pensar em todas elas. Eu assisti o vídeo várias vezes até falar, é mesmo, tem o ponto cego, é mesmo, o ônibus estava fazendo uma ultrapassagem, se eu soubesse disso, não teria ido, é mesmo, dava para passar por trás do carro. Mas é muito fácil falar aqui sentado da cadeira, né? O meu ponto aqui é chamar atenção para essas possibilidades que poderiam ter acontecido e a gente, assim, criar um conhecimento de, é mesmo, se um dia eu passar por essa situação, eu vou lembrar disso um pouco mais rápido, 1 milésimo de segundo mais rápido que eu ganhar, porque aqui o tempo é valioso e a distância também é valiosa. Então, uma mãozinha, uma dedadinha no freio ali, tipo, opa, tô chegando num cruzamento, não sei o quê, eu sei que descer rápido, veloz é legal, eu queria pegar outra subida ali com um embalo, mas um dedinho no freio ali te dá uma distância, e a distância é sua amiga. Assim, distância é a sua melhor amiga quando você está numa situação dessa no trânsito. Então, porra, depois disso aí você vai usar as suas... Depois que você esgotou todas essas possibilidades e chegou numa situação que o nosso amigo aí chegou, só cabe a você utilizar das suas habilidades de pilotagem de bicicleta, de condução da bicicleta, desviar daquele jeito. O que ele fez aí foi um jogo de corpo legal, um slalom, né? Uma curva tipo slalom, sem escora, sem porra nenhuma, mas ele meteu um slalom e conseguiu desviar ali do carro com muito êxito. Então, no fim das contas, ele conseguiu, ele sobreviveu, ele evitou o pior, então tá de muito parabéns. Galera, valeu demais, esse é o tipo do vídeo que vale a pena a gente assistir 10, 15, 20 vezes, que toda hora a gente acaba encontrando uma última rota de fuga. Opa, e se fosse por ali? Opa, e se tivesse levantado a mão desse jeito? Às vezes o ônibus, às vezes vale mais a pena, ao invés dele tentar comunicar com aquele carro, ele comunicar com o ônibus, sacou? Então ele dá aquele sinal pro ônibus assim, o ônibus de algum jeito dava uma buzinadinha, aquele carro parava ali, sacou? Então, é isso, pessoal. Acho que vocês vão assistir esse vídeo, provavelmente vocês vão ter mais ideias além dessas que eu tenho. Repito, porque a gente está em casa, no conforto do sofá, é muito fácil falar nessa situação, e quem passou por uma situação difícil foi o Gui. Espero que o Gui esteja bem. Esse tipo de situação é horrível, porque a gente até desanima de pedalar. A gente passa uns dias trancado dentro de casa quando acontece isso. E eu espero que o Gui não tenha tido um trauma grande com esse acidente dele aí, né? A gente pode chamar isso de incidente. Espero que ele não tenha passado por períodos obscuros aí, que é muito normal você chegar em casa e você ficar triste, você chorar pra caramba depois de passar por uma situação dessa. Acho que quem anda de bicicleta há muitos anos aí já passou por isso. E toda a força aí pro nosso amigo Gui. Obrigado pelo seu vídeo, postar ele, compartilhar isso com a gente. É de muita valia para ensinar os ciclistas a pedalarem e, inclusive, os motoristas a ficarem mais atentos e não cometerem o erro que esse motorista aí cometeu. Beleza? Valeu demais, Gui. Sucesso para todo mundo. Valeu!